dia. Estamos no Café Mais Palavra da Comunidade Cristã Zona Sul. Hoje eu quero falar sobre Marta e Maria. A gente fala muito da diferença que existe entre elas, como se Marta só fizesse coisas o tempo inteiro e Maria só ficasse sentada aos pés do Senhor. Eu creio que as duas buscavam a presença de Jesus. A diferença é que Maria permanecia na presença de Jesus. Em Lucas 10, diz assim: E tinha esta, Marta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Maria estava ali aos pés de Jesus, focada, ouvindo o Senhor. No versículo seguinte diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se do Senhor, ela disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Então as duas tinham acesso a Jesus. As duas estavam na presença de Jesus. A diferença é que Maria estava focada no Senhor e Marta estava distraída com as atividades do serviço. Continuando o texto, Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em João, no texto que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, que é João 11, vai mostrar que tanto Marta quanto Maria foram ao encontro de Jesus, mas elas tiveram atitudes diferentes. Diz assim: Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele vai te conceder. Aí Jesus diz para Marta: teu irmão há de ressuscitar. E Marta começa a debater ali com Jesus, falando: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus vira para Marta e fala assim: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta continua respondendo: sim, Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, ela estava na presença do Senhor, mas ela não conseguia ouvir o que o Senhor estava dizendo. Ela estava na presença do Senhor, mas cheia do eu sei sobre o Senhor. Quando a gente continua o texto, fala assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, porque Marta, ela deixa Jesus e vai lá chamar Maria, porque Jesus pede que chame Maria. Então, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É engraçado que ela fala a mesma coisa que Marta. A diferença é que quando ela vê Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus. Aí diz que Jesus pôs, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, moveu-se muito o seu espírito e ele perturbou-se. Então, o que a gente tem que entender é que Marta e Maria tinham acesso a Jesus, as duas buscavam o Senhor, só que Marta andava distraída com outras coisas e não conseguia ouvir o Senhor. E Maria ouvia o Senhor porque permanecia na presença dele. Então, o que eu quero pedir é que nós possamos buscar o Senhor e a presença do Senhor como Maria. Não é deixar de fazer as coisas, mas é prestar atenção naquilo que o Senhor diz. O Espírito Santo quer falar conosco e Ele habita dentro de nós. Nós precisamos aquietar a nossa alma e não ficar tão preocupada e ansiosa e nos distrairmos com outras coisas. Que nós
possamos aprender a esperar, confiar e principalmente ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Em nome de Jesus. Amém.